Amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mira Marroquim, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa, revisando, os conteúdos que são importantes para o Enem 2021. Hoje, dia 7 de abril, vamos dar continuidade à nossa aula de romantismo no Brasil, sendo que hoje nós encerramos, Estudamos a primeira geração, a segunda na aula passada. Vamos fazer hoje a correção dos exercícios e entrar na terceira e última geração romântica na poesia. Bom, e antes de respondermos as questões 7 e 8, vamos dar uma recapitulada na aula anterior, que foi a segunda geração romântica, só para a gente poder responder as questões com mais propriedade. A segunda geração romântica, chamada aqui de ultrarromantismo. Ultra, algo que perpassa, que é além, então era uma geração super romântica, que tinha um sentimentalismo exacerbado, morria-se de amor e por uma mulher que nunca era alcançável, era palpável, uma mulher idealizada, tá? Também se falava de byronismo, é uma segunda geração chamada de byronismo. Eu não lembro se eu falei do nome do termo, mas com certeza falei das características do byronismo, Byronismo é uma ideologia baseada na literatura do poeta Lord Byron, é um poeta inglês. O que dizia a literatura dele? Tratava de quê? Das características que a gente falou: melancolia, o tédio, a depressão, a tristeza profunda, um sentimento de narcisismo e, às vezes, até satanismo. Pois é, tá? Falar de mal do século é falar de ultrarromantismo e byronismo, tá? Além disso, além dessas características que a gente já falou, do sentimentalismo, baseado na melancolia, no tédio, no niilismo, talvez vocês encontrem esse termo também nas questões. O que era o niilismo? Era uma sensação de redução do nada, de aniquilamento, de inexistência, sabe? É como se fosse um ponto de vista que considerasse que as crenças e os valores tradicionais fossem infundados, que não tivessem razão de existir, tá? Então, redução ao nada, aniquilamento é o niilismo. E o escapismo, gente, que a gente falou, fuga da realidade, falava-se muito em sonho, em solidão e em morte, ok? Vamos lá, questão 7 é a questão da PUC. É um poema. Já de noite o palô me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Que texto pesado, gente? Vamos ver o que a questão pede. A relação mórbida com a morte demonstra que parte da poesia de Álvares de Azevedo prende-se ao. E aí, mesmo que você não queira interpretar a poesia, mas a gente tem palavras-chave no enunciado, gente? Olha só, ele fala em relação mórbida. O que é mórbida? Relacionada à morte, que aí é a segunda expressão, olha ela aqui, com a morte, Falou em relação mórbida, falou em morte, para encerrar com chave de ouro, fala em Álvares de Azevedo. Gente, falou em Álvares de Azevedo, segunda geração romântica, mal do século, falava em tristeza, melancolia e morte. Então, prende-se a poesia de Álvares de Azevedo ao idealismo romântico? Não. Saudosismo inconformado, saudosismo é o outro poeta, Casimiro de Abreu. Misticismo religioso, ele está falando aí de religião? Não, gente? Negativismo, sim, tem um negativismo, mas é um negativismo filosófico? Não. Ele está tratando de quê, gente? Falou de Álvares de Azevedo, falou de relação com a morte, letra E, falou de mal do século.
Questão 8, vamos a ela, deixa eu pegar aqui. Não é próprio do romantismo. E aí, gente, eu agora não estou trabalhando as gerações, né? Individualizadas, eu estou trabalhando o romantismo em linhas gerais. O que é que não é próprio do romantismo? Vamos analisar. Aqui na letra A, eu tenho explorar assuntos nacionais, como história, tradições, folclore. Isso eu tenho, né, gente? Eu tenho lá, ó, na primeira geração romântica. Idealizar a mulher, tornando-a perfeita em todos os sentidos. Acabamos de falar, né? Segunda geração romântica, idealização da mulher. Olha aqui. Cadê a minha canetinha? Olha ela aqui. Segunda geração romântica. Explorar, na letra C, explorar assuntos ligados à antiguidade clássica, imitando-lhe os poetas e prosadores. Gente, os poetas e prosadores dessa geração, né, do romantismo, eles exploravam assuntos ligados à antiguidade clássica? Não, né? Eles romperam com o classicismo, eles romperam com o rigor do arcadismo, tá? Então, o que não é próprio do romantismo é ele. Explorar assuntos ligados à antiguidade clássica, letra C. Mas vamos olhar a letra D. Valorizar temas fúnebres e soturnos, que é próprio da segunda geração romântica, tá? Então, oitava questão, letra C. Bom, trabalhando a aula de hoje, a poesia romântica, vimos a primeira geração, sim, geração indianista. Vimos a segunda geração, sim, geração ultrarromântica. E agora, a aula de hoje, terceira geração, chamada de condoreira. Vamos a ela. Terceira geração, conhecida como geração condoreira, porque os textos foram marcados pela crítica social e o abolicionismo. Aí você diz, Elis, geração condoreira. Isso não me lembra algo. Outros de vocês podem estar pensando, essa ave aqui, ó, ela representa algo. Alguém conhece? Essa ave se chama condor, tá? Que é um símbolo de liberdade. Então, os poetas dessa geração começavam a ver as questões abolicionistas, né? A questão do escravo, dos seus maltratos. Então, era uma poesia carregada de crítica social, tá? Em favor do abolicionismo. Então, daí essa geração ser chamada de abolicionista ou de condoreira, ok? Bom, aqui a gente tem a imagem de Castro Alves, tá? Castro Alves é o maior representante desta fase, porque ele criticou de forma direta, não tinha nada de ser um texto subjetivo, não, ele era ali, ó, super direto, super objetivo na sua crítica à escravidão. Então, falou de terceira geração, falou de Castro Alves, tá? Importante poeta brasileiro que ficou conhecido como poeta dos escravos. Vou chamar a atenção aqui de vocês, tá? Quem estiver fazendo resuminho no caderno, anota aí. Poeta dos escravos, Castro Alves. Quais foram suas obras mais importantes? A primeira delas é essa aqui, gente. Os Escravos. Tá? O título já diz tudo, né? Tratava da relação que os escravos tinham, como eles eram tratados, né? E o quão de injusto era essa situação. E o mais conhecido de todos, gente, falou em Castro Alves, falou em terceira geração, falou em um navio negreiro. Tenho certeza que nas aulas de história vocês já ouviram falar a respeito, né, do navio negreiro, de como eram as situações dentro dos navios, né, que traziam ali todas as mercadorias e como eles eram tratados, né, amontoados dentro daquele navio. Eu trouxe até um trechinho para vocês conhecerem como essa poesia ela é forte. Deixa eu pegar aqui o laser. Olha só. É um trecho, tá, gente? Olha aí que a gente já está aqui, ó, no período 5. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão?
Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Então, assim, olha como é pesada, né? Como ele mostra esse sofrimento, essa indignação perante essas questões de escravidão. E ele continua dizendo: são os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Eita, Castro Alves, né? Falou muito bem da situação dos escravos. Com ele, deixo a nossa terceira e última aula, né, sobre o romantismo no Brasil, terceira geração romântica. Ah, e tem questão, né? Deixo vocês também com as questões 9 e 10. Um beijo e até a próxima aula.